Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 12 de agosto. O Ibovespa apresentou aqui a instabilidade, mais 0,01%, terminando aqui um candle de indefinição. Perda da mínima de hoje, eu não vejo ainda uma representatividade muito grande para um movimento de baixo, não dá para descartar logicamente a chance de iniciar um movimento para baixo, mas ainda, se a gente olhar para o gráfico semanal, tem aqui uma movimentação para cima, terminou a semana com alta de 1,12%, trazendo a expectativa de poder caminhar aqui para testar a região dos 60 mil pontos. Então, olhando principalmente para o G60, esse candle aqui fica mais com a impressão de correção, uma correção aqui desse forte movimento de subida. A gente ainda poderia ter uma movimentação aqui para baixo, se não ganhar força para baixo, perdendo a mínima do pregão de hoje, gerando a sinalização de força de fundo ainda acima, ainda dentro desse grande movimento de subida, ainda ficará mais essa expectativa de poder caminhar para a região dos 60 mil pontos. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje. Vamos lá para o gráfico de 10 minutos. A primeira operação foi uma operação aqui na ponta compradora, na superação da máxima desse candle, depois de forte movimento de subida, revertendo aqui uma tendência de baixo que tinha montado ali logo no início do pregão. Aí vem aqui para cima, bate aqui nesse ponto, gera um candle de indefinição. Depois desse candle de indefinição, essa entrada, e como não ganhou força para cima, juntando a questão de que esse candle, a gente estava dentro do movimento ainda bem prolongado para cima, e esse candle de baixo aqui do G60, que a entrada aconteceu logo depois dessa formação desse candle de baixo, tinha uma chance de ter um movimento para baixo. Eu optei por colocar o stop aqui mais curto, abaixo da mínima desse candle, depois de ter rompido aqui, não ter conseguido fechar acima, ter dado sinais de perda de força. Veio forte para baixo, num gráfico principalmente de 2 minutos, veio um candle forte para baixo, terminou acionando a nossa saída e logo na sequência foi lá em cima. Mas mesmo que tivesse mantido a posição, tivesse mantido o stop aqui mais para baixo, essa operação teria saído aí perto do 0 a 0, porque não conseguiu andar, andou um pouco aqui para cima, mas voltou ali para o ponto de entrada e depois gerou uma sinalização para baixo. Então foi uma operação que trouxe aqui uma perda de 0,15%, capital total menos 0,11%. Depois fizemos uma operação na ponta vendedora, essa posição aqui, essa operação aqui na perda da mínima desse candle, foi executada. Depois que volta aqui esse candle, em vez de dar sequência, tem um candle mais forte aqui para baixo e gera um candle aqui vindo praticamente no ponto de entrada, eu já reduzi a perspectiva da operação, até porque já tinha uma tendência um pouco mais longa aqui no gráfico de 10 minutos, e essa tendência estava contra a tendência de alta ainda do G60 e contra também um grande candle de alta no gráfico diário. Então eu terminei optando por sair dessa posição aqui na formação deste candle. A operação então foi bem sucedida, com 0,26% de ganho, e no capital total mais 0,22%. Olhando agora para a PETR4, antes de falar da PETR4, vamos então aqui ao resultado nesse momento. No fechamento do mês a gente tem aqui 33 recomendações, tem 3 operações em aberto, PETR4, ITUB4 e BVMF3, que eu passei no pregão de hoje, vou comentar as 3 daqui a pouco. 50% taxa de acerto, nós temos aqui então, nessa semana foi a semana mais negativa em relação nas ações, em relação à semana anterior, e terminou aqui ficando no 0 a 0, praticamente menos 0,06% no mês até o presente momento, isso só em ações. Em futuros está mais 1,09% até o presente momento neste mês, depois dessas 2 semanas. E aqui nós temos uma elevação do capital, um crescimento do capital de 1,03% para este mês de agosto. Mini índice nesse momento 1.150 pontos, ganhos, perdidos 415, saldo de mais 735 pontos. Taxa de acerto de 54,5%, mantendo uma relação risco-ganho ali satisfatória, acima aí de 1 para 2. Na sequência temos então para falar da PETR4, que a gente está comprado, fechamento aí em cima dos R$12, um candle de reversão chamado de estrela cadente. Foi lá em cima, teve uma boa alta no dia, chegou a estar com alta aí perto dos 3%, terminou perdendo força e fechando com queda de 0,83%. Mantemos a nossa posição na ponta compradora, mesmo que a gente também tenha essa perda de mínima, ainda a expectativa é que o ativo consiga gerar ali um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos, podendo dar sequência a um movimento de subida, caminhando ali para a região perto dos R$13, que é onde está o nosso objetivo nessa operação. É importante também citar que a gente já pode trabalhar com stop até um pouco já abaixo desses 11,60. Depois desse forte candle de alta, se vier aqui para baixo dos 11,60, descaracteriza completamente essa operação. Depois disso, Vale 5. Só para falar aqui da semanal, no semanal a Petro terminou ali em alta de 3%,
ficou ali também um candle mais para um candle de indefinição, mas segue dentro de uma expectativa um pouco maior de alta, enquanto não gerar um sinal mais forte para baixo. Temos aqui então para falar da Vale 5. Vale 5 terminou o dia aqui com queda de 1,97%. Enfim, próxima semana vou continuar atento nesse movimento de recuo aqui da Vale, ainda a favor da sua tendência de alta de curto prazo. Dependendo do que ela fizer aqui nesse movimento, ainda me interessaria para a ponta compradora no decorrer da próxima semana através de um fundo ascendente. Na semana, queda de 1,15%. Perda da mínima dessa semana é a primeira sinalização para ter um movimento de baixa na ação, mas se não ganhar muita força nesse movimento aqui no gráfico diário, é o que me chamaria atenção ainda buscar operação na compra do ativo. BVMF3. Recomendação de compra na BVMF3, se conseguir superar a máxima de ontem, R$ 19,24, a compra foi executada, fechou com alta de 1,04%. Então a gente teve aqui na BVMF3 a recomendação 19,25 com stop em 18,59, risco de 3,43% e objetivo em R$ 20,57. Então a expectativa é que depois fez algo nesse sentido aqui, que venha trazer mais algum movimento, mais um ou dois candles aqui nesse movimento de subida atual no gráfico diário, e a gente vê como é que vai administrar aí a elevação até mesmo do patamar de stop dessa posição, que nesse momento está logo aqui abaixo dessa região. Depois disso temos a YouTube 4 para comentar que a ação fechou em alta de 0,76%, segue a favor do movimento de subida que a gente estava interessado em pegar. Seguimos dentro da posição comprada em cima do ativo. Então, lembrando, a posição comprada 35,46 com stop em 34,49, risco de 2,74%, objetivo em R$ 37,40. Semana aí terminando com alta de 2%. Vamos ver se ela consegue gerar mais algo aí para cima, para que a gente tenha aí uma realização de lucro no decorrer da próxima semana. Até, por exemplo, uma quarta-feira, seria interessante ter essa quarta-feira nessa operação. A BEV3 terminando a semana muito bem, alta de 3,3%, finalmente a ação consegue fechar uma semana acima de todo um patamar de resistência, dois candles aqui fortes, revertendo a sinalização ali de movimento para baixo, então é algo positivo que ela faz, seja no gráfico semanal, seja aqui no gráfico diário, movimento forte para cima. Ficaria atento para esse ativo, para os movimentos contrários, ou seja, o chamado pullback. Depois de romper uma forte resistência, um movimento para baixo, testando essa região que foi rompida aqui, uma região por volta ali dos R$ 19,50 até R$ 19,40, usando essa região como suporte, gerando fundo aqui acima, seria a alternativa interessante para buscar compra de swing trade na Ambev. E por último, BRKM5. BRKM5 terminou acionando a nossa saída dessa posição, porque o ativo abriu com gap de alta e veio forte para baixo na primeira hora de pregão, ainda mantive a operação. Quando veio perder aqui a mínima dessa primeira hora de pregão, R$ 20,44, acionou aí basicamente a nossa saída, que inclusive era a mínima do pregão de ontem, R$ 20,43. Então uma operação que trouxe aí uma saída dessa posição, uma perda nessa operação de 2,81%, um capital total menos 0,31%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um excelente final de semana, aproveite bastante e até segunda-feira. Um grande abraço.